Fala vasos, como é que vocês estão? Só alegria? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Micael Silva aqui e hoje nós vamos falar acerca dos capítulos finais do livro Quem Pensa Enriquece, e o tema do nosso vídeo hoje é uma reflexão acerca dos 6 tipos de medo que Napoleão ele cita no seu livro Quem Pensa Enriquece. E eu acredito firmemente que trará grandes insights para você. E você verá que você conseguirá aplicar na sua vida, ou pelo menos terá uma noção de como que funciona e porque eu também aplico isso na minha vida, tá certo? Você começa a ver que isso realmente funciona, beleza? E do que eu estou falando? É do medo da doença. Entre os 6 tipos de medos básicos que Napoleão cita no seu livro Quem Pensa Enriquece, um dos medos que ele cita que mais destrói a maioria das pessoas é o medo da doença. E daí eu quero citar para vocês aqui essa referência e fazer essa reflexão. Então Napoleão Hill, ele descreve 6 tipos de medo. Quais são esses tipos de medo? É o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do seu amor ou de alguém que você gosta, o medo da velhice e o medo da morte. E o medo que nós vamos falar hoje aqui é o medo da doença. Quando Napoleão Hill ele estava construindo esse livro, escrevendo esse livro, ele teve acesso a um médico bastante conhecido, e esse médico ele tinha feito um estudo, e ele chegou à conclusão de que 75% de todas as pessoas que vão ao médico, elas sofrem de uma hipocôndria. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma doença imaginária. Pasmem, uma doença imaginária. E eles chegaram ainda à conclusão de que essas pessoas, elas tinham essa condição porque elas ficavam pensando o tempo inteiro na doença, no seu subconsciente elas ficavam imaginando os sintomas daquela doença, e essa doença ela acabava progredindo e tendo os mesmos resultados, ou seja, essa condição mental de hipocôndria, elas acabam produzindo os mesmos sintomas de uma doença real. E em muitos casos, ela se torna pior ainda, porque a pessoa ela acaba ficando com aquele medo excessivo, com aquela paranoia excessiva, a sua respiração já começa a respirar de maneira errada, os pensamentos negativos já começam a turbinar a sua mente, o seu cérebro já começa a se descontrolar e já começa a mandar uma série de sinais para o corpo. E às vezes a pessoa acha que a pessoa está doente, quando na realidade é a sua mente. A pessoa está programando a sua mente para a enfermidade. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que começa a dar uma dor de cabeça e ela fala, nossa, vou ficar doente, já corre e toma um remédio? Eu já conheci pessoas assim, que davam uma levíssima dor de cabeça. Qualquer indício, ele já começava, nossa, tô ficando doente. Aí o cara já se trancava dentro do quarto. Já não saía mais pra nada. Aí ia falar com uma pessoa, não, tô doente, rapaz, já os ombros já pra baixo. Já baixava o zoinho. Aí ficava, nossa, tô doente. Aí já começava a tossir. E aí, o que acontece? Napoleão Hill, ele também explica que tem pessoas que entram nessa condição porque, na realidade, elas querem atenção. Elas querem atenção. E aí, quando elas se voltam para essa condição, as pessoas acabam, nossa, ele tá doente. E as pessoas começam. Oh, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa de uma água, de um remédio, como é que você tá? E fica naquela coisa toda. E a pessoa começa a se sentir o quê? Valorizada. Pertencente. Então, é uma condição bastante séria que você começa a observar. É o mesmo hábito, por exemplo, e a pessoa começou a ter um leve indício de alguma coceirinha na garganta, a pessoa vai e toma um remédio. Inclusive, nossa geração está assim hoje. A maioria das pessoas, elas estão ficando doentes, a maioria delas, pelo seu estado mental, e por ancorarem muito em questão de remédio. Cara, é absurdo, é absurdo. Já trabalhei com pessoas que qualquer indício de qualquer coisa, a pessoa já vai, pega um remédio lá, eita, tu tem remédio? Principalmente mulheres, viu? Ah, você tem um remédio? Nossa, eu preciso de um remédio, amiga. Cara, eu acho impossível você encontrar hoje alguma conhecida sua que ela não carrega um remédio dentro da mochila, velho.
Qualquer indíciozinho, já, eita, minha, tu tem um remédio para dor de cabeça, para dor de garganta, para não sei o que, já vai e toma, tal. Às vezes não sabe qual que é os sintomas, não sabe qual que é a enfermidade, não foi no médico para poder saber, não tentou fazer com que o seu corpo, ele mesmo, produzisse a cura para aquilo, entendeu? Produzisse os anticorpos e a autodefesa do teu corpo expelisse aquela sensação de mal-estar. Às vezes a pessoa está com febre e a pessoa não sabe que a febre ela é importante para o combate até mesmo de doenças, entendeu? É como se fosse um alerta do teu corpo, um sistema de refrigeração do teu corpo, que ele estressa o teu corpo para fazer com que ele entre numa temperatura e cause um equilíbrio no teu corpo, matando assim algumas bactérias, entendeu? É a mesma coisa com criança. Criança com febre não significa muitas vezes que ela está mal. Significa que o corpo dela está superaquecendo e muitas das vezes está combatendo alguma bactéria que está ali. Quando passa essa febre, ela combate aquele tipo de enfermidade e a criança volta ao normal. Só que se você interrompe isso o tempo inteiro, dando sempre remédio, colocou o dedo ali, eita, tá com febre, tome remédio. Eita, deu uma coceirinha aqui, tome remédio. Você está interrompendo esse fluxo natural do teu corpo e muitas das vezes está tratando de gerar outra enfermidade que você não faz ideia. E a maioria das enfermidades que surgem hoje está aqui, ó, na nossa mente. Por exemplo, e aqui eu aplico muito para minha vida. Meu pai dificilmente ele vai no médico, não que ele seja negacionista ou antivacina, nada disso, mas é uma convicção que ele tem. Nós chamamos isso de fé. É uma condição dele. Entendeu? Tipo assim, ele fica enfermo e daí ele faz uma oração e ele fala, meu Deus vai me curar. Mano, e o negócio acontece. O cara faz uma oração e fica bom. Altas enfermidades, inclusive algumas sérias. Isso é uma condição mental dele. No cristianismo nós vamos chamar isso de quê? De fé, do dom da fé. E tem pessoas que têm isso inato. Não, meu Deus vai me curar e a pessoa alcança a cura, realmente. Mas ele passa muito para nós essa confiança. Então, ou seja, dificilmente eu tomo remédio. Eu só tomo em um caso muito extremo. Mas, por exemplo, se eu tô com dor de cabeça, eu já tenho na minha mente. Vai passar. Vai passar. Às vezes começa a dar uma coceirinha na garganta, como se fosse uma inflamaçãozinha. Eu digo, daqui a pouco vai passar. Aqui, ó. Digo, relaxa. Vai passar. Por quê? Eu não vou ficar me entupindo de remédio, sendo que eu não sei qual que é o efeito colateral. Eu sei que existem várias vitaminas, inclusive eu tomo 2 depois de anos. E essa aqui é vitamina para o cérebro, né? Essas duas. Mas dei uma pesquisada bastante para poder saber a composição, para saber o que de fato causava no meu corpo e ter uma noção do que funciona, para que serve. Então, ou seja, às vezes dá uma dor de cabeça em mim, cara, eu não tomo remédio. Dificilmente eu tomo remédio. Dificilmente eu saio da minha casa. Tem algumas coisas que eu não gosto de fazer. Por exemplo, detesto ir no médico, detesto ir em banco. Cara, são coisas que eu não gosto. Fila, restaurante muito cheio. Eu sou mais tranquilo, mais de boa. Então essas coisas eu não gosto. Faz parte da minha personalidade. E se tratando do tema do nosso vídeo aqui, principalmente, se eu estou com alguma dor, alguma coisa, eu já pego alguma pomada, já passo aqui, por exemplo, na época que eu jogava muito futebol, cara, eu vivia inchado, braço inchado, mão inchada, eu ia no médico, não. Comprava pomada de cavalo, passava e esperava desinchar. E funcionava. Só que a maioria das pessoas hoje dá uma dor de cabeçazinha, ela já vai no remédio, Então, literalmente, esse gatilho mental que foi instalado nas pessoas acaba muitas das vezes fazendo com que elas vão piorando a cada dia, vão piorando cada vez mais, e elas não percebam que muitas das vezes o seu estado mental é que está causando tudo isso. E Napoleão Hill ele vai dar mais algumas descrições a respeito disso. E uma das descrições que ele dá é a autossugestão. Essa autossugestão é o hábito do uso negativo de você procurar e esperar pela doença. Então, ou seja, você se reúne com seus amigos, você fica falando de doença, você fica falando de cirurgia, você fica falando de pessoas que tiveram doença, você fica falando de sintomas, você fica falando de exame rotineiro o tempo inteiro.
Isso é muito comum de acontecer. Ai, menina, eu fui isso, fiz aquilo outro, fiz assim, fiz assado. Você viu fulano tá com doença disso, daquilo, não sei o quê. Aí começou a dar uma dor de cabeça em mim, assim, assim, assado, e você fica caçando doença. Caçando. Você tá mandando autossugestão pra tua mente. E aquelas autossugestões que estão sendo enviadas pra tua mente, o teu subconsciente, ele começa a trabalhar. E aí ele vai procurar padrão. Se você passa o dia inteiro falando de doença, o que o teu cérebro vai procurar? É cura? Não vai. Ele vai procurar o quê? Doença. Vai procurar enfermidades. Vai procurar coisas para serem vistas no ponto negativo. Problemas que você não tem a solução para resolver. É isso que acontece. Então, quando você passa a ter essa informação, a tua visão já começa a mudar e você já começa a enxergar o mundo de forma diferente, porque o que você fala influencia a forma com que você vive e a forma com que você se comporta, e o teu corpo transmite isso. Aí a segunda, hipocôndria, que é a doença imaginária, é você ter o hábito de falar excessivamente de doença. A outra é a suscetibilidade, ou seja, o medo da doença reduz sua resistência natural, o que torna suscetível a uma doença real. Sabe na época que estava tendo aí esse rebuliço, em 2020? Você sabe qual foi a causa de maior índice de pessoas partindo desse plano para o próximo? Foi o medo, cara. O medo. O simples fato de você ter medo, ou das pessoas terem medo, faziam com que a sua mente transmitisse para todo o seu corpo uma sensação de instabilidade. E quando você está com medo, a tua forma de respirar, ela é o quê? Limitada. Você respira pelo sensação de cansaço. E para uma pessoa que estava em uma UTI, respirando por aparelhos, ou prestes a entrar, já sentindo alguns sintomas ali, quando ela ouvia a possibilidade de uma intubação, ou ela ouvia as notícias o tempo inteiro, aquela camada das pessoas falando o tempo inteiro de morreu fulano, ciclano, beltrano, aquilo, a pessoa já entrava em estado de choque. E aí o medo transmitia para todo o seu corpo uma série de sintomas, a ponto da pessoa sucumbir. Pum. E aí, já era. Inclusive, eu vi até uma entrevista do Tony Robbins, aquele treinador comportamental muito famoso dos Estados Unidos, mundialmente famoso, ele falando justamente a respeito disso, que vários estudos foram feitos e eles descobriram a respeito disso. E daí ele estava disponibilizando as fontes a respeito desse estudo. E isso é algo muito sério, porque realmente o medo ele tanto transmite a tua paralisia mental, e isso vai refletir também na tua atitude. E você tomar a iniciativa. Porque o medo ele te paralisa. Essa frase é muito real. O medo ele te paralisa. Outro sintoma que ele dá é a autoindulgência. O que isso quer dizer? É o hábito de você buscar simpatia, que vai também refletir na primeira citação que nós fizemos, da pessoa se fingir de coitado. A pessoa disfarça a autossimpatia, a pessoa disfarça a sua preguiça, a sua procrastinação, o seu medo de fazer as coisas com uma doença. Rapaz, quando você começa a perceber esses padrões comportamentais, você consegue, como se fosse, desmascarar esse tipo de pessoa. E você começa a enxergar que existem muitas pessoas que têm essa condição delas disfarçarem preguiça, procrastinação, medo, vitimismo, incapacidade, crença limitante. Ela disfarça muito bem tudo isso com o quê? Com a autoindulgência. Ela coloca todas as suas limitações, ela joga a culpa na doença. Não, eu sou assim, eu estou assim, por quê? Porque eu estou com a doença. Eu estou com ansiedade, eu estou com uma depressão profunda. E isso pode parecer polêmico, mas é real. Claro que sabemos que há diferença. Pessoas que têm depressão,
tem ansiedade, tem síndrome do pânico, pessoas têm uma outra série de enfermidades, mas tem pessoas que você olha para ela e você sabe porque o corpo dela já transmite isso. Ou seja, tem pessoas que têm depressão e você vai conversar com elas e elas falam de coisas boas. Você fala, poxa, a pessoa tem depressão, mas você vê que a conversa da pessoa é uma conversa diferente. Só que tem pessoas que têm essa autoindulgência que você senta para conversar com ela, até a tonalidade de voz da pessoa é sempre trazendo a atenção para si, fazendo com que ela seja o centro das atenções o tempo inteiro. Entendeu? E aí, para fechar esse nosso vídeo, ele cita o último pilar, que é o simples fato de você ser bombardeado por notícias, por informações, por pessoas falando o tempo inteiro de determinado assunto, ou seja, de doença, e você despertar o interesse de ficar buscando o tempo inteiro de sintoma disso, de sintoma daquilo, e você ter esse gatilho mental de sempre estar se automedicando, já aumenta a possibilidade drasticamente de você adquirir não só essa doença específica, mas várias outras, porque a sua condição mental está te levando para isso. Então você entender que você ficar o tempo inteiro pensando sobre doença, o teu cérebro ele vai ficar caçando por doença. A tua mente vai ficar produzindo sintomas de doença. E a produção de sintomas de doença torna você uma pessoa o quê? Extremamente negativa, extremamente reclamona, extremamente indesejada. E isso vai fazendo com que as pessoas se afastem de você. Você perca oportunidades. E a culpa é de quem? O culpado é quem? É você. Não existe outros. Existe só você. E você é o responsável por, muitas das vezes, entrar nesse estado mental. Assim como também eu conheço pessoas que têm essas enfermidades e elas falam, Micael, eu não vou me deixar vencer por isso. Eu luto diariamente com a minha mente dizendo que eu não tenho, não é um estado de negacionismo, mas eu programo a minha mente para dizer que eu vou vencer essa enfermidade e não vou me deixar me derrubar por ela. E esse é o segredo. Você não se deixar ser vencido. Você sempre está combatendo, qualquer que seja, dor de cabeça, na garganta, uma inflamação ou uma doença severa. E cada vez mais sai mais estudos comprovando de que o estado mental do paciente é extremamente importante para uma boa recuperação ou para um combate de uma enfermidade. A mente da pessoa. Então, com esse vídeo, fica aqui essa reflexão. Pare de reclamar. Filtre as informações que está chegando até você. Não é normal você ficar envelhecendo e você só focar em doenças, velho. Sabe uma coisa que me assustava bastante? Quando eu morava com pessoas de mais idade, eu via muito remédios, né? Isso é muito natural na vida de um brasileiro. Eu via muito remédios na prateleira. E às vezes a maioria do salário ia tudo para poder comprar de remédio. E a pessoa passava a vida inteira indo em médico e mais médico, o tempo inteiro, sendo sustentados por remédios e mais remédios. E aquilo eu olhava para aquilo e falava, cara, isso não é normal, velho. Não é normal você ir envelhecendo o tempo inteiro e você ficar dependendo de remédio. Ou seja, eu sei que o nosso corpo vai se debilitando, mas tem que ter uma forma de diminuir drasticamente a quantidade desses remédios. E cada vez mais nós vemos que você se alimentar de forma saudável, você ter uma mente sã, você está em movimento, evita que você tenha uma doença com o seu armário cheio de remédio. Então isso é algo que faz com que eu fique esperto com isso. Eu procure dar uma atenção a isso e começar a me programar para evitar esse tipo de coisa. Não que eu não vá um dia tomar algum tipo de remédio, mas evitar o máximo possível de encher meu armário de remédio e ficar dependendo daquilo pro resto da minha vida. Cada vez mais nós vemos que mais estudos estão saindo, mais comprovações de que o estado mental é de extrema importância, sua visão de mundo acerca de como você enxerga as coisas, e influencia drasticamente
a forma com que o seu corpo vai reagir a isso. Então, ou seja, mude seus hábitos, mude sua vida, mude sua mente e você vai mudar a forma com que você vive e enxerga o mundo. Ok, vasos? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe sugestões de vídeo e tamo junto, vasos!